A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast. Esse é um trabalho realizado pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. Queremos lhe dar as boas-vindas, dizer que você é muito especial e desejar que você tenha um tempo agradável e proveitoso conosco neste dia, né? No estudo dessa lição de jovens. Estamos estudando no primeiro trimestre de 2024, que tem como tema o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Quero, nessas boas-vindas, pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente dizendo de onde está nos assistindo, não é? Para que a gente possa estar orando por vocês e também tendo um feedback aí de como está sendo aí o ministério de ensino de vocês. Também você, aluno, que está utilizando essa ferramenta, né, no YouTube, para poder aprofundar seu conhecimento, né? Que Deus lhe abençoe grandemente. Eu não estou só, estou acompanhado do querido professor Alain, a quem quero saudar. Paz do Senhor, Alain, seja bem-vindo. Pai do Senhor, professor Jussier, sei que você já saudou os nossos irmãos aí, mas eu quero mais uma vez reforçar, obrigado você, professor, você aluno da EBD, você amante do ensino da Palavra de Deus. Ah, Jussier, além de você estar comentando aí e curtindo, eu queria pedir para os nossos irmãos estarem compartilhando também esse vídeo, né, e isso, compartilhar aí nos grupos aí da família, da igreja, você, querido aluno aí, compartilha lá no grupo de jovens da sua igreja, tenho certeza que vai ser enriquecedor para despertar aí nos jovens o desejo de ir para a escola bíblica dominical. Ah, você gosta, ama a escola dominical? Vamos fazer com que mais pessoas tenham também esse sentimento de aprender mais e mais a palavra de Deus, né, professor? É verdade. Você que está pela primeira vez aqui, o nosso propósito nessa conversa, nesse bate-papo agradável, é tentar entender o propósito da lição, né, comentar um pouco a respeito dela, trazer algum subsídio que você possa utilizar para estudar ou ensinar na sua classe, né? E também buscar aqui alguma palavra de Deus, né, para os nossos corações. Toda vez que a gente trata da palavra de Deus, vem algo novo para os nossos corações, o Espírito Santo nos ministra, e isso é muito bom, né? Também não podemos deixar de saudar nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves, e o nosso diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo, né, que tem estado à frente desse trabalho maravilhoso. Estamos orando por eles. Aqui é a nossa saudação a ambos os pastores. Muito bem, Alan, estamos na lição de número 7. Essa lição ela tem previsão de ser ministrada no dia 18 de fevereiro de 2024 e tem como título A Doutrina que dá vida e expulsa demônios, né? Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho da doutrina de Cristo, né? Na teologia sistemática é a cristologia, entender um pouco aqui a respeito da autoridade de Deus, né? A sua, a sua parte divina, a sua autoridade divina, entender também que a doutrina de Cristo dá vida ao homem, né? E saber a respeito da doutrina de Cristo e dos demônios. É uma lição bastante interessante, já temos aqui estudado um pouco dela e vamos comentar um pouquinho aqui a respeito dessa lição. Eu vou começar aqui, Alan, dando um ponto de vista a respeito dessa nossa lição e chamando a atenção do professor para o fato de que essa lição ela tem que ser, vamos dizer assim, associada ao tema geral para que a gente possa entender o propósito real dela, né? Por que eu digo isso? Nas primeiras lições, nós estudamos a respeito da fonte da doutrina, né? A Bíblia como fonte da doutrina. E o que é a doutrina? Né? Vimos que a doutrina é o conjunto dos preceitos, das premissas, dos ensinamentos bíblicos que fundamentam a nossa fé, né? Nos quais nós temos que estar fundamentados, baseados para ter uma vida cristã saudável, para ter uma vida cristã vitoriosa, né? E às vezes, eu não sei você, Alain, mas às vezes a gente olha para a doutrina, pensa em doutrina e só consegue vir à mente aquela questão dos ensinamentos, né? O apóstolo Paulo ensinando, Pedro ensinando, né? Timóteo, Tiago. A gente vê a doutrina muito ali presente no Novo Testamento, vê a doutrina também de Jesus no ensino Sermão do Monte e tantos outros ensinos maravilhosos que tem na palavra de Deus. Então, há uma necessidade do professor fazer uma associação desse tema, né, dessa lição com o tema geral, porque muitas vezes a gente vê esse conceito de doutrina tão somente como sendo os ensinamentos, né? Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os apóstolos ensinaram, que Paulo ensinou, Tiago, Pedro, etc. Só que nós temos aqui na lição um outro tipo de doutrina, que é a doutrina prática de Jesus. Foi aquilo que ele fez, aquilo, né, como ele agiu, como ele falou, como ele se expressou, como ele se comportou, né? E à luz da palavra de Deus, né, como o apóstolo Paulo nos ensina
a ser exemplo, né, dele como ele é de Cristo, né, vemos que o exemplo de Jesus ele também se torna doutrina. Ele também é algo que nós devemos aprender, não apenas do ensino direto, mas também do ensino prático, né? Então, há necessidade, querido professor, de você fazer essa associação, até para que você e os alunos consigam compreender realmente o sentido da lição, né? De mostrar que a doutrina de Cristo não é somente os seus ensinamentos, mas é também a sua experiência, o seu exemplo prático, né? O seu testemunho que nós devemos tomar como doutrina, como exemplo para ser seguido, e isso vai causar muitos efeitos benéficos na nossa vida cristã. Amém, Alan? Essa é uma introdução aí. Vamos Amém? ouvir o que Alan tem a introduzir a respeito dessa lição 7. É verdade, você colaborando com o que você tem falado aí, não somente ficar na questão teórica, né? Mas às vezes ele praticava, né? A Bíblia nos fala que muitos, né? O próprio Jesus no seu discurso, né? Fala que muitos gostariam de ver o que aqueles discípulos estavam vendo, ouvir o que aqueles discípulos estavam ouvindo. Há um texto lindíssimo aí no capítulo 10 de Lucas, né? Que fala a respeito da missão dos 70. Jesus, durante o seu ministério, praticou, os discípulos viram, ele manda esses discípulos agora praticar, fazer a sua obra, expandir o reino de Deus. E nesse texto bíblico aí de Lucas 10, né, a missão dos 70, a gente vê os discípulos voltando, alegres, pelos feitos que o nome do Senhor proporcionou que eles fizessem. Né? Até Jesus dá uma corrigida em relação à alegria em excesso em relação aos demônios se submeterem aos discípulos ali, né? E Jesus ensinando que não é somente isso, mas que eles se alegrassem muito mais pelos seus nomes estarem escritos no livro de Deus, né? Estarem escritos nos céus, do que propriamente esses demônios, né? Se submeterem à autoridade desses discípulos. Né? Mas é muito bom, realmente, um texto muito interessante. É isso mesmo, professor José. É a questão da teoria e questão da prática também. E essa lição de hoje nos traz a responsabilidade, professor José, em relação à doutrina que dá vida e expulsa demônios. O nosso professor ele vai ter a oportunidade desse domingo de não somente estar teoricamente falando, mas apontando na Bíblia também. Eu quero trazer essa questão aqui, professor José, que os irmãos eles permitam que os seus alunos eles abram a Bíblia, né? Não só porque infelizmente o escritor da lição ele está limitado aos caracteres aqui, né? Então ele só deixa a referência, né? A referência, por exemplo, aqui João 6, versículo 66, ele só faz eu colocar ali, mas ele não deixa o texto bíblico, mas eu quero ressaltar aqui a você, querido professor, você aluno que está se preparando aí para a lição de domingo, logo mais às 9 horas da manhã, quando for estudar a lição, né? Esteja ao lado da sua Bíblia ali, ou o celular, para ser até mais rápido, mais prático ali, o notebook também. E hoje em dia ninguém quer perder tempo, né, José? É verdade. Pois é, entrando aqui no nosso tópico primeiro, Alan, a gente vai ver o seguinte: na lado dos 3 tópicos, eles vão falar a respeito de efeitos que acontecem na vida do crente quando ele crê na doutrina de Cristo, né? A doutrina de Cristo, na teologia sistemática, no estudo da teologia sistemática, é a cristologia. E a lição, ela puxa um pouco do tema central da cristologia, inclusive do tema que é muito combatido, né, nessa área da teologia, que é a questão da divindade de Jesus Cristo, né? Há muitas heresias, seitas e falsos mestres falando que Jesus ele não tinha a divindade, né? Ele não era Deus, ele era somente homem. Então, negar a divindade de Cristo é você negar uma das principais colunas da nossa fé, né? E do ensinamento bíblico, né? De que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Então, esse primeiro tópico, ele traz muito disso, ele mostra que essa questão da autoridade, ela existe porque ela vem de uma fonte divina, né? Se ela existe, é porque vem de Deus. E da forma como Jesus expressa essa autoridade, né, de uma forma sobrenatural, ou seja, todo mundo fica encantado e maravilhado com as suas palavras, escuta, porque dele vem essa autoridade maravilhosa, e isso não deixa dúvida de que Jesus, né, estava ali sendo homem, mas também sendo Deus. E o primeiro tópico vai falar a respeito disso, da autoridade da doutrina de Cristo. Quando nós estudamos a respeito de Cristo, né, vemos as suas atitudes, o seu comportamento, o seu testemunho, nós vamos ver que ele tinha uma autoridade que vinha do céu. Quando ele falava,
era algo que vinha da parte de Deus, né, da sua partícula divina, e isso impactava as pessoas. E o mais interessante disso tudo é porque, no aspecto prático, né, Deus ele compartilha conosco essa autoridade. É um atributo de Deus que ele comunica conosco, né? Ele nos delega, na hora que ele vai, Alan, ali, entregar a missão aos 70, aos apóstolos, né? Aos seus discípulos, ele transfere essa autoridade. Ele diz assim: olha, vão, né? E em meu nome vocês vão fazer milagres e maravilhas, vão expulsar demônios. Então, Jesus, ele comunica essa autoridade conosco. E nos dá a entender que nós, mesmo que fraquinhos, né? Mas quando cremos na doutrina de Cristo, quando seguimos o exemplo de Jesus, quando vivemos uma vida piedosa, de santidade, essa autoridade, ela vem até a nossa vida através do Espírito Santo. E aí, por mais que a gente não saiba falar, não saiba pregar, não saiba evangelizar, o Espírito Santo de Deus, ele promove essa autoridade em nós. E aí nos dá ousadia, o Espírito Santo nos dá autoridade para falar, para pregar o evangelho de Cristo e alcançar as vidas, né? E convencer o pecador do pecado. E isso é muito maravilhoso. E Sim, algo que você falou é que às vezes passa tão rápido, né, falando a respeito da Trindade, que Jesus é Deus, mas a gente pode trazer essa pergunta aqui. Mas será que algum aluno domingo vai ter esse questionamento na sua cabeça? Será que ele acha que Jesus não é Deus? Né? Então explore. Às vezes a gente pega uma lição como essa e já passou por esse assunto, né, professor Jussier? E acho que não tem o que a gente explorar, não tem o que a gente falar. Mas só isso, professor Jussier, que você falou aí a respeito da Trindade, né? Que Jesus é Deus, já tem aí tempo, assunto suficiente, querido professor, para você falar a manhã inteira na escola bíblica dominical. Assim, há muitas dúvidas na cabeça dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Olha só, vindo de outras religiões, né? Estar na igreja, muitas vezes, nasceu no evangelho, está ali na igreja, mas não passou pelo discipulado, não tem, como disse o professor José, não tem o fundamento, né, da sua fé bem estabelecida, e uma construção, professor José, que ela não é bem trabalhada nas suas bases, ela corre o risco de quê, professor José? De cair, não é? e é verdade. E nós temos essa oportunidade. Interessante, professor José, que já passando para o segundo ponto aqui da nossa lição, que o tempo voa, passa muito rápido, mas é o que você disse, não é? Temos uma missão de continuar propagando o reino de Deus, falando do evangelho, mas que o Senhor ele nos habilita para isso. Lucas, como eu disse, um capítulo tão especial, né, que fala a respeito da missão dos 70, no versículo 19 diz assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É a autoridade que habilita para fazer a obra de Deus, né, professor? É verdade. E eu acho isso muito interessante, Alan, porque nos traz mais um ensinamento prático, né? Primeiro ponto desse tópico é entender que a autoridade de Jesus, ela é divina. Segundo ponto, entender que ela nos é delegada. Terceiro ponto, entender que ela nos habilita, ela é que nos capacita, não é? Como você tá bem colocando aí, Lucas 10:19, ou seja, é uma autoridade que vem de cima, né? E nos faz lembrar aquela questão da autoridade natural e da autoridade imposta. Alguns, eles querem exercer a autoridade de forma impositiva, pelo medo, pelo grito, pela força, né? Eu sou maior que você, eu posso bater em você, então você tem que me obedecer, você tem que fazer o que eu estou ordenando. Mas no caso de Jesus, ela é diferente. Essa autoridade, ela é natural, porque ela é soberana. Ela já está acima de todos, né? E ele nos dá essa autoridade, ele nos habilita com essa autoridade. E quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós ministramos, né, a palavra de Deus, difundindo o evangelho de Jesus, estamos cumprindo essa missão, né? Essa autoridade, ela vem também de forma natural, ela não é uma autoridade imposta. E Jesus, ele fala tão bem isso no Sermão do Monte, para nos fazer entender que não é de nós nem por nós, não é? Não é a nossa força, não é porque eu sou importante que o meu discurso vai ser aceito. Né? Jesus falava e as pessoas ficavam maravilhadas, né? Ele dava uma ordem, né, e era obedecida. Por quê? Porque a autoridade dele era soberana, era divina, vinha de Deus. E quando ele delega isso para a gente tem que trazer essa delegação na mesma natureza, né? A autoridade, ela é uma resolução que nos faz representar Jesus. Está aqui no segundo subtópico, né? A gente representa a pessoa de Jesus. E quando a gente representa a pessoa de Jesus, essa autoridade, ela não é nossa, ela é de Jesus. Por isso que Jesus diz assim: vocês
são a luz do mundo, né? Vocês são o sal da terra, mas a luz verdadeira é ele. O sal verdadeiro que traz o sabor, né, da vida eterna é ele. Né? Quando ele ensina no Sermão do Monte que nós não devemos nos vangloriar, né? A obra de Deus é que tem que aparecer em nós, né? Que é para os homens glorificarem a Deus através das nossas vidas, é isso, é mostrar que essa autoridade não parte de mim, mas vem do Senhor. E quando nós temos a humildade de entender, né, reconhecer e aplicar isso em nossa vida, aí sim essa autoridade ela é confirmada. Né? E aí a gente vê no subtópico 3 aqui, que as palavras e ações de Jesus eram confirmadas pelo povo, e que quando os discípulos ensinavam, né, tem o discurso de Pedro, né, que aceitaram tantas mil almas ali em Atos Apóstolos, ou seja, eram discursos cheios de verdade, de autoridade, de poder, mas que vinham da parte de Deus. E quando a gente tem essa humildade de reconhecer que a autoridade que temos em Cristo é dele, né, não é nossa, aí sim ela é confirmada. As pessoas escutam e aceitam. E eu não preciso estar citando nenhuma pessoa, né, nenhum grande pastor, nenhum grande teólogo, não, porque a própria palavra de Deus, a própria autoridade de Cristo em minha vida é suficiente para que a minha palavra seja aceita por quem está ouvindo, né? Então isso é maravilhoso. Essa fonte aí de toda a autoridade vem de Deus. Professor José, deixa eu ler aqui Romanos 13, pelo menos os 4 versículos primeiros Sim. aqui, que está falando um pouquinho sobre autoridade, né? Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E aos que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestades? Faz o bem e terás louvor dela. Versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, de onde vem a fonte de toda a autoridade? Ela vem de Deus. E a gente cai aqui numa questão prática, professor Jussi. Quantos dos nossos adolescentes e jovens não têm pais que não são evangélicos? E agora? Né? E agora? Vem aí e agora? Vem um conselho, eu quero sair hoje, vou para algum lugar, até mesmo uma atividade da igreja, por exemplo, aqui. Né? Vai chegar tarde, meu pai que não é evangélico, minha mãe, diz assim, não, esse horário não dá certo para você não vai. E agora? De onde vem a autoridade desse meu pai, apesar de não ser evangélico, né? E algumas atitudes que ele faz me faz entender que os conselhos não são da parte de Deus. Como conviver com essas autoridades? Quem sabe um patrão aí, professor Jussi, que não é crente, não é evangélico, mas essa autoridade que ele tem sobre mim, né, como um empregado, né, como um funcionário dele ali. Como a gente conviver com isso, professor? Só abrindo esse pontozinho aqui. A palavra de Deus é muito clara a respeito disso, né? Ela diz em relação ao servo e ao seu senhor, né? Que haja serviço com quem serve a Deus, né? Então, nós precisamos ter sempre essa mentalidade. A palavra de Deus traz um mandamento com promessa, né? Para honrar os pais e honrar e obedecer. Então, o jovem, ele precisa entender que essa autoridade vem de Deus, né? Mesmo a autoridade secular, dada ao juiz, dada aos pais, dada ao professor, dada ao pastor, dada ao governante, essa autoridade ela é proveniente de Deus, porque a autoridade existe a partir de Deus. E ele comunica isso conosco, né? Então, há ensino bíblico farto e suficiente para nos fazer entender isso. E quando nós fazemos, né, honramos a autoridade, Deus nos honra. Ele vê isso como um ato de adoração, né? Como cheiro suave, ato de santidade, de respeito, de temor ao Senhor. Porque, da mesma forma como nós temos a capacidade de honrar e obedecer às autoridades da terra, isso vai se refletir como nós obedecemos à autoridade, né, divina, celeste, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos espelhar, né, da forma como nós desejamos honrar e obedecer a Deus, nós devemos também honrar as autoridades terrenas, evidentemente sempre trazendo tudo à luz da palavra de Deus, para também não estar obedecendo contrariamente à palavra de Deus, e encontrando uma forma de sair dessa situação, ou até memorando a Deus para tirar você de uma situação difícil, né? Alguém lhe dá uma ordem ali para você fazer alguma coisa que não agrada ao Senhor,
e você tem que ter um escape de Deus, né? Lembrar das diversas personagens bíblicos que passaram por isso, que estavam cativos ou sob o jugo de alguém, mas que pediram livramento de Deus para não fazer algo que contrariava a vontade de Deus, estavam sob a autoridade, mas esperar que Deus nos traga aí uma resolução sobre isso. Perfeito. Professor José, deixa eu trazer algo interessante aqui. Mateus 7:29. Os ensinava com autoridade, não como os escribas. Essa autoridade de Jesus, na prática, como você bem colocou no início da nossa lição, ela surpreendia o povo, né? Propriamente no nosso texto bíblico, Marcos, o texto bíblico escolhido para a nossa lição, para nortear aqui, Marcos, capítulo 1, os versículos 21 a 28, versículo 26 diz assim: Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Versículo 27. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Quem é isto? Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Eu queria falar um pouquinho, professor José, em relação a esse personagem, os escribas, né, que eles comparavam aqui, o povo da época lá, quando Jesus falava com autoridade, aí sempre comparavam, né? Os ensinava com autoridade, não como os escribas, né? Mateus 7:29. Vamos falar um pouquinho sobre esse personagem aqui que o povo tanto comparava com os ensinos de Jesus, né, José? É verdade. Inclusive, a gente tem um subsídio muito interessante a respeito disso aqui na lição, né, que cita a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal da CPAD, e na página 1289 fala a respeito disso, dizendo que os escribas muitas vezes precisavam se valer de rabinos, de ensinos de pessoas para conferir autoridade ao que estavam ensinando, né? E Jesus não. Ele simplesmente falava e falava com autoridade, falava com verdade, falava da palavra de E Deus, né? acontecia. Ele E falava acontecia, e e acontecia. acontecia, né? Então tinha toda essa diferença, né? E os escribas, eles estavam naquele tempo muito cheios de si porque eram conhecedores da lei, né? E eram religiosos. E essa religiosidade, né, os impedia de enxergar o Messias que estava ali do lado deles. Então, Jesus vinha com a sua palavra verdadeira, cumprindo a profecia bíblica do Antigo Testamento, enquanto que os escribas ficavam ali tentando demonstrar uma autoridade humana, terrena, né, de conhecimento. Quantas vezes a gente se vale aqui de títulos acadêmicos, de que fulano é doutor nisso, naquilo, e acha que por causa do título ali a pessoa tem autoridade para falar, né? Mas com Deus não é assim. Às vezes alguém muito simples, com pouco conhecimento, mas cheio da palavra de Deus, do poder de Deus, tem muito mais autoridade, né? Porque a autoridade não é dele, é de Deus. Professor, eu sei que a gente já está caminhando para o segundo ponto da nossa lição, mas Isso. deixa eu trazer algo interessante aqui para a gente fechar, até para algo que me consola, viu, professor José? Eu vou até confessar aqui, porque a palavra de Deus nos diz que quando Jesus, mais uma vez falando de Lucas, o capítulo 10, né, a missão dos 70, ele fala lá, né, que a cidade que eu recebeis, né, façam orações, faça em nome de Cristo, libertem as pessoas, curem os enfermos. Isso de uma forma muito incisiva. Jesus ensinava com autoridade e habilitava os seus discípulos para fazer isso. Mas algo interessante desse texto, que ele fala que se em alguma cidade não receber vocês, né, É, atos batam a práticos. poeira dos pés, continuem o caminho, porque não desprezam a vocês, desprezam a mim. Né? Isso. Quando ele fala, quando ele se apresenta a Paulo, ele fala a respeito disso também. Por que você persegue o meu povo? Por que você persegue a minha igreja? Né? Então, isso nos traz um consolo, isso, diante disso, da autoridade de Jesus que ele tem como Deus, que ele nos habilita a fazer a sua obra, a sua missão. E quando eu falo isso aqui, professor Jussier, eu falo também não somente a questão evangelística propriamente dita, né? Alugar um carro, ir para uma cidade, plantar um trabalho, mas toda a obra de Deus, porque talvez essa seja a minha dificuldade, né? Implantar um trabalho missionário num distrito aqui do nosso estado que não exista nenhuma igreja evangélica. Seja uma dificuldade para mim. Eu sinta náuseas aqui no estômago, tenha dificuldade, tenha medo de fazer isso. Mas talvez para uma pessoa seja tão somente quando o pastor chama ela para ficar na portaria, para receber alguém, para dar uma saudação na igreja,
para contar um testemunho a respeito daquilo que Deus tenha feito, mas que isso console também esse meu irmão, essa minha irmã, que se alguém não receber, se alguém rejeitar, não rejeita você, mas rejeita o próprio Cristo, né? Isso nos faz um consolo e nos dá ânimo para continuar na caminhada, né, professor? Com certeza. E segurança, né? De saber que nós temos aí alguém que se responsabiliza por nós. Pois é. Alan, Verdade, entrando querido. nesse tópico 2, a gente já tem aqui outro efeito, né, de quem crê na doutrina de Cristo, é a questão da vida, né? A doutrina de Cristo dá vida ao homem. Primeiro porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria vida, né? E isso é algo que a doutrina traz como benefício, ou seja, quando eu creio na doutrina de Cristo, aceito a Cristo, tenho ele como meu fundamento de fé, né? Creio na sua morte, na sua ressurreição, no perdão dos pecados. Isso me traz, primeiro, uma nova vida, em um novo corpo, em um novo nascimento, não é? E isso produz em mim alegria, produz gozo de vida, produz paz verdadeira, produz confiança, produz segurança, produz certeza de salvação, produz liberdade, né? Porque a gente antes estava cativo, mas agora a liberdade da salvação nos permite, né, ser santos e não só escravos do pecado, nos traz justiça. Então, tudo isso vem com a nova vida em Cristo Jesus. Tudo isso vem agregado com o novo nascimento, com uma nova vida transformada, regenerada, né, reconciliada com Deus. Então, esse tópico 2 ele nos traz essa ideia de que crer na doutrina de Cristo, seguir o exemplo de Jesus, viver uma vida piedosa, nos promove a vida. E é uma vida especial, não é simplesmente a vida que a gente olha assim, de ter nascido e estar vivo. Não, é uma vida diferente, é uma vida que conduz para uma eternidade, né? Enquanto que o tópico 3, a gente vai ter que comentar ele juntos, porque, na verdade, o texto principal, né, que está em João 10, 9 e 10, ele traz essa dualidade, né? Está escrito, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Isso a respeito de Cristo. Aí ele já entra, né, no ponto inverso. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E quando a gente vê o tópico 2 e o tópico 3, a gente vê essa dualidade que existe quando nós passamos a seguir e crer na doutrina de Cristo. Né? Primeiro, recebemos a vida, recebemos toda essa virtude que vem com uma nova vida em Cristo. Né? E aí somos regenerados, né? Mas, ao mesmo tempo, isso cria em nós, né, uma separação do mal. É como que causa e efeito. Na hora que eu recebo a Cristo, tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida, agora tudo que diz respeito ao pecado, né, ao diabo, a Satanás, às obras da carne, isso fica num ponto inverso da minha vida e eu começo a repelir essas coisas, né? E repelir ao ponto de, inclusive, afastar os espíritos maus, de expulsar demônios de perto de nós, né? Às vezes você é um crente fervoroso, chega num canto e tem um endemoniado ali e Deus lhe usa para expulsar aquele demônio. Às vezes você está como luz, né, guiada por Deus e entra num ambiente de trevas e a luz afasta as trevas, né? Então a gente tem essa prerrogativa dada por Deus, né, por Jesus, para refletir essa luz, para refletir essa graça que ele nos dá, né, esse poder, né, que vem também como dom do Espírito Santo, né, como ousadia, como autoridade para expulsar demônios e pregar o Evangelho de Cristo. Né? Então a gente tem esses dois tópicos, Alan, muito interessantes, que não é simplesmente teórico, mas que expressa uma vida prática, né? Expressa um efeito prático da doutrina de Cristo em nossa vida. Então, me faz entender aqui, ao estudar a lição, que quando eu aprendo essa doutrina, que o comentário chama de doutrina de vida, né? A gente absorve todas essas virtudes do Senhor para a nossa vida, ou seja, deixa de estar morto espiritualmente, passa a ter vida, passa a estar sensível ao Espírito Santo, a ter possibilidade de se santificar cada dia mais, e ao mesmo tempo passa a ter a mesma prerrogativa que Jesus tinha, né, no seu ministério, de expulsar os demônios. Por onde passava, o demônio saía de perto, né? E a gente vê tantos testemunhos na Bíblia, né? O do endemoniado gadareno, e enfim, diversas passagens em que o mal se afastou, né? Inclusive passagens em que
os demônios se prostraram diante de Jesus, né? E o adoraram, entre aspas, que não era uma adoração, mas era uma submissão, né? Diante do poderio, diante da autoridade de Cristo. E a gente Na tem verdade, eu acho que na verdade, eu acho que era uma humilhação, né, que Jesus estava humilhação, fazendo com eles ali. Até para os jovens não se confundir, né? De repente, com certeza. o texto bíblico ali fala daquele personagem que se prostrou, não. Aquele demônio ali não adorava o Senhor, né? Pois é, ele só se prostrou diante do poderio do Senhor, né? É como realmente Alan disse, uma humilhação. E entender que isso também é verdade na nossa vida, ou seja, nós podemos viver isso. Nós podemos ter uma vida plena de comunhão com Cristo, com nossos irmãos, e sermos usados por Deus para expulsar demônios, né? E ela, o que temos a falar, a comentar sobre esses dois tópicos? Professor, olha, 1 João, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: Filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Versículos 7 e 8. Nós entendemos, professor José, que as obras do diabo afetam a humanidade moral, física, intelectual e principalmente espiritual, né? Nós temos que ter essa consciência. Mas como vários personagens bíblicos, mas eu desde a minha mocidade que eu não mato, não roubo, né? Não cometo pecado nenhum, né? Nós vemos isso com o diálogo de Jesus com o jovem rico. Mas nós herdamos aí de Adão um pecado que vai nos acompanhar aí durante toda a vida aqui na Terra. Nós temos que entender, como disse o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos deleites e pecados. Nós precisamos fazer com que os nossos jovens você, e adolescentes, e nossos irmãos também, entendam sobre essa dívida que eles têm. Eu só vou entender o grau de agradecimento que eu tenho que ter ao Senhor. Eu só vou entender isso. Isso só vai entrar no meu ser, no meu DNA, no meu espírito, quando eu entender o tamanho da dívida que eu tinha com o Senhor, né? O pecado de Adão que entrou, né, na minha vida também, eu tenho essa dívida com o Senhor. Somente Jesus Cristo ali na cruz do Calvário essa condição de reconciliação com Deus e ter uma vida plena, uma vida eterna com Ele. E como disse aí a nossa lição, é uma lição prática, uma lição que nos convida na missão a praticar. Jesus nos habilita com essa autoridade, nos ensina de uma forma muito especial. Como você disse, professor José, nós temos essa autoridade de Deus contra os demônios, como você disse, chegar no lugar e repreender. Eu lembro que há uns anos atrás estávamos em uma atividade com os jovens de Tirol, em uma casa próxima aqui à nossa cidade, e um dos vizinhos ali era até ele falando em espanhol, né? Abriu a sua janela e começou a gritar em alta voz. Eu lembrei até do texto aqui que nos norteia hoje aqui, em Marcos 1, 21 a 28, né? Que então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Parece as coisas aqui, né? Aquele homem gritando ali de uma forma muito, dizendo que nós estávamos o incomodando, né? E a nossa solução não foi gritar contra ele ou chamar a polícia. Continuamos o trabalho ali na lateral daquela casa, chamei uns irmãos para entrar ali, nós oramos. Simplesmente aquele homem desapareceu, fechou a sua janela e foi dormir, eu saí de casa, não sei. Mas o espírito que estava ali incomodando aquele homem, né? Ele não estava no seu estado normal, né? Nós víamos ali que ele não estava bem, ele estava sendo oprimido ali por espíritos imundos, né? Por demônios. E eu quero deixar para você aqui, jovem, você aluno da escola dominical, você professor, que não tenha medo, né? Deus nos habilita, Deus nos capacita, Deus transfere essa autoridade que vem, que emana do trono de Deus. Não temos que ter medo, né, professor? Não temos. E quando Deus nos comissiona a fazer algo do tipo, né? Mesmo sendo jovens, né? Expulsar um demônio, orar por alguém para libertar de potestades, Deus ele glorifica o nome dele nisso, né? Então ele é glorificado através dessa ação, né? E o Senhor nos capacita, nos habilita. E para finalizar aqui, Alan, para a gente já entrar na nossa conclusão, o subtópico 3 do último tópico fala, né, a respeito da passagem de Lucas 10:17, quando os discípulos, em uma expedição missionária, né, voltaram para Jesus e disseram: Senhor, pelo teu nome
até os demônios se nos sujeitam, né? Então é pelo nome de Jesus. Não é pelo nome de Jussier, não é pelo nome de Alain, é pelo nome de Jesus, né? Autoridade no nome de Jesus. E o que me chamou também a atenção aqui ao final, Alain, foi que o Senhor Jesus não interrogou ou estabeleceu qualquer diálogo com eles. Jesus não dependia que a sua identidade fosse confirmada pelo diabo. A autoridade de Jesus, ela é pelo fato dele ser. Então, ele é, né? Ele é Deus. E simplesmente por esse fato, qualquer espírito imundo, qualquer demônio já tem o suficiente para se sujeitar, para se humilhar diante da presença do Senhor, para fugir, né? Para ser expulso. E a gente vê, por exemplo, algumas seitas, né? Algumas doutrinas neopentecostais e falsos ensinos, né? De pessoas que conversam com os demônios, né? Que ficam ali batendo papo, né? Como se a autoridade de Jesus estivesse ali mediando uma situação, mas não é isso, né? Onde chega a luz, as trevas se dissipam, vão embora, né? Então nós temos que ter clareza a respeito disso, de que nós não fomos chamados para estar, né, interrogando nem dialogando com os demônios. Nós fomos chamados para onde a gente chegar, né, expulsá-los, né, retirá-los das vidas que estão ali sendo maltratadas por eles e glorificar o nome do Senhor e trazer paz, trazer alegria para as pessoas. Amém? Vamos para uma palavra de conclusão, já temos chegado aqui ao término da nossa EBD em Síntese podcast. Eu queria passar a palavra para Alain e em seguida concluiremos. Professor, mais uma vez, agradecer a você que chegou até aqui. Né? Que bom que você chegou até o final da nossa lição de hoje. Deixar aqui a nossa gratidão a você por essa companhia, por essa parceria há tantos trimestres aí. Eu nem estou contando para a gente não ficar se achando, né, Jussi? Mas Deus tem nos permitido, apesar das muitas atividades, tem nos permitido estar com vocês aqui esses dias, né? Eu quero deixar um presente aqui, professor Jussier. Essa sugestão de livro aqui é Franklin Graham, filho do Billy Graham, o nome. Saiba porque o nome de Jesus provoca admiração e animosidade. É um livro muito interessante. Ele traz alguns testemunhos aqui nesse livro. Por exemplo, né? Uma certa vez ele foi convidado para trazer uma palavra num culto onde tinham 70 mil pessoas, tinha acontecido ali nos Estados Unidos uma chacina numa escola, né? Algo terrível, e ele teve que ministrar essa palavra ali. Imagina aí, 70 mil pessoas, todas enlutadas ali, pessoas que era um avô daquele jovem que foi assassinado, era um tio, era um irmão, 70 mil pessoas ali, você ter que dar uma palavra, e qual é o nome que consola? Qual é o nome que está acima de todo nome? Né? Qual é o nome que aquieta qualquer coração? Ele traz também um testemunho nesse livro a respeito de que o seu pai sempre era convidado para fazer a oração de posse dos pastores presidentes ali nos Estados Unidos, e uma dessas vezes ele também foi convidado para essa grande responsabilidade. Qual foi o nome que ele falou ali naquela oração? Qual foi o nome que ele exaltou ali naquela oração? É o nome Jesus, é o nome que está acima de todo nome e nos traz alegria, nos traz animosidade, nos traz admiração, esse nome tão especial. Então, essa admiração que você, professor, tem, faça com que o seu aluno também tenha essa admiração sobre o nome que está acima de todo nome, nome que nos traz vida, nos traz alegria, nos traz a eternidade. Também essa é a minha palavra de encerramento, professor José. Dizer que é uma alegria estar com você aqui. Digo mesmo, querido aluno, querido professor, você que nos acompanha, né? Desejo que tenha sido um momento de edificação, assim como nós fomos edificados, que você também tenha sido edificado por esse comentário, por essa palavra, né? E que Deus abençoe a sua vida, né? Possa lhe ajudar caso você vá ministrar essa aula né? no próximo dia 18, não é isso? De fevereiro, né? Ou se você está assistindo em outro tempo, está só estudando a lição, que Deus possa abençoar a sua vida e lhe ajudar, né, a crescer, a entender, compreender e viver essa doutrina de Cristo. Amém? Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Na paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, querido.